Fala galera, meu nome é Antônio. Hoje a gente vai estudar o tema hidrografia, que é um tema extremamente importante para as principais provas de vestibular, beleza? Vamos com a gente. Então pessoal, para começar o tema hidrografia, a gente tem que começar pelo ponto mais simples, entendendo como que se dá o ciclo da água, a renovação dessa água no planeta Terra. Vocês vão perceber na imagem ao lado que esse ciclo ele funciona a partir de 3 pontos principais. O primeiro ponto que nós temos é a lógica do oceano para a atmosfera. O segundo ponto é a formação das chuvas e, a partir disso, o escoamento superficial que essa água vai ter. Vamos comigo de novo. O que vai acontecer? Primeiramente, nós temos o Sol. O Sol vai iluminar, vai trazer os raios solares que vai aquecer essa água. Essa água vai evaporar, vai passar do estado de vapor d'água para a condensação, formando as grandes chuvas. A partir disso, as grandes chuvas vão precipitar e essa água que dá precipitação ela vai voltar para a Terra a partir de 2 pontos principais. O escoamento superficial, que vai atrair, que vai chegar na realidade nos rios e de novo nos oceanos. E também nós vamos ter o escoamento subsuperficial, ou aquele escoamento para o subsolo, que vai formar os grandes aquíferos. O segundo ponto que a gente já pode analisar se trata, na realidade, com relação à distribuição dos recursos hídricos na Terra. Agora que a gente já entendeu como é que o ciclo hidrológico funciona, como é que se dá, então, a distribuição dessa água que se renova sempre a partir do ciclo hidrológico no planeta Terra? Nós temos a diferenciação principal entre 2 tipos de água. Primeiro, a água doce e segundo, a água salgada. A água salgada ela tem uma porcentagem, uma quantidade de água na Terra mais ou menos de 97,5%. O restante dessa quantidade, na realidade, então, é para água doce, que fica entre 2,5%. Essa água doce ela está dividida em 3 principais tipos. Nós temos as geleiras, que data ali mais ou menos na quantidade de 68,9%. Nós temos o subsolo, uma porcentagem de 30,8%, e somente 0,3% da água doce do planeta está nas superfícies. A partir disso você já consegue entender o seguinte: nós temos uma dificuldade na distribuição de água doce para o planeta Terra. E além disso, nós temos uma dificuldade muito grande para se disponibilizar essa água em todo o globo. Por quê? Nós temos essa dificuldade com relação a essa pequena quantidade de água distribuída no globo todo, para toda a população do planeta conseguir ter acesso a essa água. Percebam que essa pequena quantidade de água vai ser o início de uma discussão dos problemas ambientais relacionados a esse uso e os problemas atuais que nós vamos ver um pouco mais à frente. A partir disso, gente, agora que a gente já observou a pequena quantidade de água doce que nós temos distribuída no planeta Terra, como que o homem ele vai se apropriar dessa água? Essa é a grande questão que geralmente as provas cobram. Por quê? O primeiro ponto que nós temos é como que esse homem ele vai se apropriar desse recurso, o recurso sobretudo de água doce, que é a água que o homem consegue se nutrir dela, como que esse homem ele vai conseguir funcionar, como ele vai conseguir ter acesso a essa água. O primeiro grande ponto que nós temos é uma quantidade de água doce pequena no planeta Terra e a partir disso nós vamos ter uma dificuldade do homem ter acesso a essa água. E com essa questão nós também conseguimos fazer uma análise com um crescimento urbano muito grande. Quanto maior o crescimento urbano, quanto maior o crescimento das cidades, nós temos uma maior dificuldade dessa população que cresce de ter acesso a essa água. E a partir disso, a partir desse crescimento desordenado, nós teremos também um consumo de água diferenciado pelo homem. Alguns terão acesso a essa água e outros não terão acesso a essa água. E a partir disso nós temos toda uma dificuldade que é criada com relação a esse importante recurso hídrico. Percebam no gráfico ao lado que nós temos já uma classificação dos principais tipos de uso que o homem tem através da água. Geralmente as provas sempre colocam questões relacionadas a esse gráfico. Vocês vão ter 3 principais usos que nós vamos colocar numa hierarquia. Antônio, quais são esses principais usos? O primeiro uso, aquele que consome mais água, é a atividade da agricultura. O segundo uso, aquele que consome um pouquinho menos de água, é a atividade industrial, são as indústrias. E o terceiro ponto, no gráfico que vocês estão vendo, é o uso a partir
do consumo doméstico. Então, a partir desses 3 usos, nós podemos colocar numa hierarquia e vocês percebem o quanto é difícil para o homem ter acesso à água nesse gráfico que a gente acabou de observar. Na imagem ao lado, vocês vão perceber o seguinte: nós temos a grande diferença, o grande problema aqui com relação à poluição ambiental, e nessa imagem nós temos uma questão importante que foi a utilização da arte através da questão da poluição. Nós vemos nessa foto que esse local aí é o Rio Tietê, e esse rio é um rio extremamente poluído da cidade de São Paulo, que é muito conhecido, e o artista ele se apropriou dessa questão da poluição, que vem crescendo na medida em que o crescimento da população, o crescimento das cidades acontece, sobretudo para a cidade de São Paulo, que é o caso da foto, e vocês percebem que foram construídas diversas garrafas PET para trazer a questão, para trazer a memória desse cara que vai passando aí na estrada ao lado, para trazer a memória da poluição que cresce cada vez mais nesses rios e vai prejudicar o consumo de água pela própria população que polui o Rio Tietê. A partir agora do momento que a gente já entende como que a hidrologia, a hidrografia funciona, a gente pode partir direto para os principais problemas atuais que temos com relação à água. O primeiro ponto que nós vamos analisar é a construção da hidrelétrica do Belo Monte, no norte do Pará. Essa hidrelétrica tem sido muito discutida porque nós temos essa hidrelétrica como uma das 3 principais hidrelétricas do mundo com relação à produção. Só perde primeiro para Três Gargantas na China, para a usina de Itaipu aqui do Brasil, e agora em terceiro vai ser essa usina de Belo Monte. A grande questão que se tem com relação a essa usina é, a partir da construção das 2 barragens que nós teremos nesse rio, nós teremos uma grande dificuldade com relação à população ribeirinha e indígena daquela área que consome água daquele rio e vive daquela atividade, sobretudo atividade pesqueira. Então, nesse momento, a gente já consegue perceber que essa atividade hidrelétrica que vai acontecer naquele local já tem gerado uma série de questões, de problemas com relação ao uso da água. Um segundo ponto também que nós podemos discutir com relação aos problemas atuais está relacionado à questão de falta d'água em São Paulo. A falta d'água em São Paulo, ela se dá onde? No sistema Cantareira. O sistema Cantareira é um sistema que alimenta, sobretudo, a região metropolitana de São Paulo e também o norte do estado. A partir da estiagem que nós tivemos no início do ano, poucas chuvas acontecendo e também isso ligado ao mau planejamento desse importante recurso hídrico, nós tivemos uma redução muito grande do nível de água, que vocês vão observar aí na foto desse sistema Cantareira. Conforme os meses foram passando, a própria Sabesp, que é a Companhia de Água de São Paulo, ela foi obrigada a usar o tal do volume morto. O volume morto já é esse reservatório de emergência para uso da água em São Paulo. A partir disso, nós vamos ter uma dificuldade para se consumir, as pessoas consumirem água nessa região. Agora a gente vai tratar de uma questão do Enem, a questão é do ano de 2012 e vem trazendo já essa problemática da água a partir da importância que esse recurso tem para a vida do homem na Terra, beleza? Então vamos lá para a questão. O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população no mundo. Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo de água superou em 2 vezes o crescimento populacional durante o século XX. Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água apresentada no texto é a... Então essa questão ela é muito simples e vem trazendo a importância do recurso hidrográfico e quais seriam as estratégias socioespaciais, percebam, estratégia socioespacial ligada à sociedade dentro do espaço. Quais seriam as estratégias importantes para que o homem pudesse reutilizar essa água para fazer com que o crescimento que a população tenha possa contribuir cada vez menos para que essa água entre numa escassez, beleza? Então nós temos aí as alternativas. Letra A. A letra A ela vem trazendo o quê? Ampliação de sistemas de reutilização hídrica. Esse é o gabarito da questão por qual motivo? A partir do sistema de reutilização hídrica, isto é, reutilização, reuso consciente da água, o homem ele vai poder continuar crescendo com a sua população sem fazer com que essa mesma população tenha ou sofra com uma escassez de água. A letra B, expansão da irrigação por aspersão das lavouras. Por que essa questão está errada? Ela está errada porque a expansão dessa irrigação por aspersão ela não vai trazer uma
reutilização ou uma diminuição desse gasto de água comparado à alternativa A, isto é, a ampliação de sistemas que vão realmente reutilizar essa água. Letra C, intensificação do controle do desmatamento das florestas. É claro que, se eu controlo o desmatamento, eu tenho mais evapotranspiração das florestas e isso pode vir a aumentar a quantidade de chuvas. Mas também isso é uma proposta a longo prazo, diferentemente da questão da reutilização da água que a letra A traz. Letra D, adoção de técnicas tradicionais de produção. Pessoal, quanto mais técnicas tradicionais de produção eu tenho, maior vai ser o consumo dessa água. Então essa alternativa também está errada. E letra E, criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. Os produtos orgânicos, eles vão continuar utilizando a água e vão continuar utilizando essa água em larga escala. Então também não responde a questão, o gabarito dela é a letra A. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acessando o nosso portal e também que vocês possam prestigiar os outros professores, beleza? Boa sorte, até a próxima!